Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Sejam bem-vindos A mais a um podcast. de Tech ao Molho. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio 18 do Tech ao Molho, gravado no dia 23 de agosto de 2023. Então, Marcelo, Então, estamos perto do evento da Apple. ainda faltam duas semanas. Vamos, se calhar, aguardar. Só quero é o release do iOS 17 e o WatchOS. Isto é Tech ao Molho, não é Apple ao Molho. Pronto, vamos voltar Vamos para... fazer um spin-out. Esta semana, vamos então voltar para o Tech ao Molho. E esta semana recebemos uma mensagem do novo ouvinte, Vitor Ribeiro. Seja bem-vindo, Sr. Vitor Ribeiro. Sim, foi muito fixe. Não estava à espera. Ele vai ter a cartão de sócio. Sim. E também fui a Lisboa a semana passada. Fim de semana passada, fui visitar a capital. Fui da Alfa Pendular para baixo. E fiquei... Já não me lembrava de andar de Alfa Pendular, mas fiquei impressionado com o conforto que aquilo é. O que é que tens um espaço, tens uma ficha, uma tomada, tens uma mesinha e depois até tens senhoras de borda como Hospedeiras. Com um carrinho. Hospedeiras. Sim. Como que pode ser hospedeiros. Não quero ser Sim. aqui bem hospedeiras, porque eram hospedeiras nos dois comboios. Viva luxo. Andei. 4 ao todo. Pois é. Mas já não andava de comboio há algum tempo, foi fixe. Nunca é fixe também estar 4 horas dentro de um comboio, mas é fixe ter esse conforto. Até os touros eram elétricos e depois no Alfa vias a velocidade lá em cima, via até 226 km por hora. Foi Ainda fixe. bem. Hoje estava a falar com um senhor lá na fisioterapia, no osteopata / massagista / a pessoa que eu fui lá Aquele hoje. senhor. E o senhor, e ele disse-me que uma vez estava a vir de Espanha e o comboio que ele veio pegou fogo. Começou Em andamento? E eles parar. Sim, e eu perguntei, mas foi um curto-circuito? O que é que foi? Ele não sei, pegou fogo. Pararam, lá extinguiram o fogo e depois voltaram a andar nele, mas devagarinho, até ao sítio. Depois ele perdeu a conexão e lá falou com o senhor, tipo, aquele dos tickets, não me estou a lembrar do nome, tipo o inspetor, lá como se diz, e ele deixou-o andar noutro. Mas não me lembro assim de uma história. Curioso. A tecnologia a não funcionar, no caso. Não, mas ele disse-me que era muito velho já o comboio, por isso é como tu, tem uma validade. Se calhar a manutenção Ou não se foi calhar a feita. manutenção que não foi feita. Como dizes bem. E por esse lado, como é que estamos? A Suíça, Está calor. Suíça Irlanda. Sinto um clima tropical. Sempre a 30. Como em Ibiza. Sempre a 30 graus. Hoje estava... 30, 32. Aqui estava a 34. Mas isso em Portugal é habitual. É habitual, mas mesmo assim só existir uma pessoa sua e nunca é agradável. Não digas nada. Eu nos últimos 30 dias agora até devo ter o melhor resultado, porque já passaram alguns dias, mas estes dias, há 2 dias, voltando ao assunto, estava a ver na aplicação Saúde do iPhone que eu tinha corrido os dias quase todos. Em 30 dias só falhei 3. 5 km por Sim. dia, que dá por mês mais de 150. Sim. E é isso mesmo, com este calor duro. Vou lá dar a minha corridinha às 5 da tarde, pelos 30 graus. Tens de contar mais 10 graus nisso. Uma vez disseram-me, quando fores vestir para correr, mete mais 10 graus na temperatura, que é a pressa que tens de vestir. Então imagina 40 graus. É pressa? Não percebi. Aí que vais sentir. Para essa que tens de vestir. Sim, que vais sentir. Ok. Mais 10 graus do que vai estar. Ou seja, foste correr de cuecas. Eu ontem até tirei a camisola, mas era só... Não é fixe tirar a camisola? Não te sentes empoderado? Sentia mais fresco. Era só Olha que já... só adeptos a ver quem é aquele homem. Era. Exatamente. Mas pronto, deixei aqui
o feito. Estou a seguir bem o meu treino diário. Apesar de ando um bocado Faz cansado bem. no início. Mas pronto. E depois acabas a ferver, com os pés a ferver. Confere. É normal. Confere. Vou logo para o duche O fresco. que eu achei de Lisboa, de ir a Lisboa foi, é tudo muito grande, tudo. Imagina, estávamos a sair de um sítio e entrávamos numa via rápida e por acaso passávamos sempre pelo estádio do Sporting. E aquele tempo que nós andávamos de carro, era como se viéssemos de Braga, se já estivéssemos aqui em Martim. E eu, já andámos, é como já estivéssemos em Braga, na zona rural, como se eu estivesse na minha É tudo freguesia. mais longe. Isto ainda é uma mega cidade. Ainda estavas em Lisboa. Sim, ainda era tipo uma cidade, mas Lisboa centro. E depois outra cena que também me disseram foi, qual é que é o centro de Lisboa? É na Praça do Comércio, é onde? Porque há pessoas que consideram o centro de Lisboa na Praça do Comércio e outras que não. Os dilemas da sociedade. Porque a Praça de Comércio é a zona turística de Lisboa, naquela zona praça e depois aquele arco e aquela linha toda. Mas pronto. E depois outra coisa também sobre Lisboa, que foi, antigamente o Benfica festejava os títulos e assim na Praça de Comércio. E o Sporting também. E o Sporting decidiu assim, ok, não quero festejar no mesmo sítio que o Benfica. E decidiram ir para o Marquês de Pombal. E o Benfica também. Quem é que depois decidiu ir? Pois, o Benfica. Só lado. Agora, se isto é verdade, não tenho a certeza que foi um Sportingista que me disse, mas disse isto, não sei se foi a pegar com um benfiquista, a dizer, isso onde estão a copiar, não sei o que mais, mas foi engraçado. É. Eu gostei muito de andar de metro, que foi fixe, imagina, saímos do apartamento do meu amigo, tínhamos logo o metro à porta, e depois por ser Lisboa, aquilo, imagina, tu descias, aquilo era uma zona que era só prédios, mas andavas um bocado num continente grande. Tinhas tipo uma farmácia à frente de casa, tinhas restaurantes, tinhas tudo. Mesmo Eu quero não sendo acreditar centro. que ele é que estava bem localizado. Eu também tenho isso tudo e estou numa aldeia. É assim, não tenho continente aqui. Ele estava Tenho localizado. copa. Não tens que Continente. Sim. Não sei, também pode ser, mas eu assumo porque aquilo é tipo era uma zona. Teve cá mesmo uma zona só com prédios, mas vários, tipo se calhar até se diz condomínio, mas vários. Sim, sim. Mas debaixo dos prédios tinha essas lojas. Sim, era cafés um quarteirão. assim. Sim. Uma quadra. Pronto, e aquilo era vários quarteirões. Okidoki. E depois uma coisa que também eu puxei para tema lá foi porque lá em Lisboa dizem muito o bairro. Isso é E eu arredores, não é? até fiz esta pergunta. Não é Quê? arredores. Depende, bairro é tipo uma zona. E eu perguntei, mas vocês consideram o bairro uma palavra uma palavra negativa? E eles não. Que bairro é mesmo comum dizer. Porque podes assumir tipo bairro um sítio pior, Sim, com menos sim, condições, ou lá bairro é a zona. Ok. É bom saber. E tivemos também outra experiência engraçada que foi, estávamos a vir de um festival e estava deserta a estrada, estava um polícia. E o polícia manda parar. E pede os documentos, pede tudo. Depois até era a namorada dele estava a conduzir. E dele tudo. E depois vira-se assim o polícia. Senhora Ana, você bebeu? E ela, não. Senhora Ana, você não me está a mentir. E eu estava atrás e só me a rir porque mas ela respondeu tipo, não, até estou a fazer medicação, posso lhe mostrar se quiser, não sei o quê. E eu, ok, e deixou-a passar. E depois eu cheguei cá acima, disse tipo aos meus amigos e eles tipo, a mim, não, nem foi aqui, estávamos a falar depois no carro e vira-se o namorado dela, a mim nunca acreditou em mim. É preciso ter sorte. É ser convincente. Mas olha, fizeste-me lembrar. Mas por acaso. Diz. Fizeste lembrar o facto das pessoas terem necessidade de justificar. E até já falámos sobre isso. Ela dizia que não bebeu. Sim. Ponto.
Não tem que dizer que Sim, sim. fez, que não fez, que Sim. caiu um braço, etc. Mas ele disse assim, mas você hoje bebeu? Mas usou a palavra hoje, foi nós fizemos a piada. Bebi Tipo, sim, ela respondeu assim, água. hoje não, mas ontem. Há 12 Mas, por horas acaso- e 30 minutos, que é o tempo para Mas dar ressaca. também, pelo menos sempre que eles me mandaram parar a mim, eu disse que não bebi e sempre fiz o teste, por isso. E houve um dia que eu acho que eles mandaram-me fazer o teste, que eles viram achar que eu estava bêbado, porque eu cheguei, mandaram-me parar, e ele disse-me assim, sei que bebeu esta noite, e eu respondi assim ao polícia, se comer um cachorro é considerado beber, então bebi. E ele, então pronto, vai fazer o Quero teste. dar música. Anda cá, meu caramelo. Anda aqui o bufar. Mas foi isso, não só bebi, depois eu disse, não só bebi água, mas comi um cachorro, e depois ele mandou-me fazer o teste. A cena é que nunca me explicaram a primeira vez que me se fazia o teste. E eu lembro-me que, não sei se já falámos aqui no podcast, mas a minha primeira experiência a bufar o balão foi, eu chego lá e ele disse, vai ter de bufar aqui, mas ele não disse que tinha de ser constante e não precisava ser de força. Então estava a imaginar, vai ser como um balão, mas vou dar tudo. Então chego lá eu e faço assim, pô, tipo, borro aquilo tudo, babo-me todo e eu, calma. É constante, tempo, não é preciso, tipo, tem de ser devagar. E eu, ok. O polícia podia ter dito logo as regras, eu nunca tinha bufado. Ó, São Marcelo, Como é que devia fazer? fica com este balão porque este está contaminado. Leve para casa. Porque na minha cabeça ia ser como fazer um balão, quando tu fazes um balão e que tu tens de fazer força e assim. Mas basicamente o resumo da história, eu babei aquilo tudo. E a polícia foi tipo, não é assim. Tem de ser muito tempo seguido e devagar. E eu, ok. Tá bom. Pronto. Mas só para acabar mais este off, eu já estava lá em baixo e duas coisas. Como é que tu vias que era uma pessoa do norte e do sul? Fomos comprar, fomos ao supermercado antes do festival e fomos comprar cerveja. Pronto, eu comprei Superboc, uma amiga comprou Sagres. Norte-sul, logo Logo a ali. separação. E depois outra... Logo. Mas lá bebem muito Sagres, por acaso. Só via Sagres. Mas via-se a venda Superboc. Mas nas mãos das pessoas que se via lá a comprar para o festival era Sagres. Maior parte. Exceto eu, porque sou do norte. Yes. Mas outra cena que me acontecia muito lá em baixo, diziam-me assim, tu não és daqui, pai, não és lá de cima. E eu, pois é, estou a visitar. Qual é o problema? Depois tinha-me ter um palavrão no fim. Os nossos ouvintes do Sul já aqui a desabonarem-se do podcast. Não fujam. Já saí. E agora eu dizia assim, mas não me senti em casa em Lisboa. E agora os nossos ouvintes todos a mandar comentários e e-mails. Dislike. A cancelarem-nos. A pararem o Patreon. Mas agora voltando às notícias, nós, há 2 episódios, falámos em impressão de 3D. E eu mal vi um vídeo que o Marcos Brown lançou esta semana, que é como a impressão 3D mudou a vida de um cão. Basicamente é falar de uma empresa americana. Eu mandei-te logo a ti porque achei aquilo mesmo boa ideia, mas supostamente é feito já em vários sítios. Por acaso, mas quem já anda na impressão 3D ou pelo menos já se interessou e viu algumas notícias, já se deparou com notícias deste género. Cães que não têm 2 patas e que se imprimem um carrinho com 2 rodas. Cães que só têm 3 para dar equilíbrio. Agora, nunca tinha visto uma reportagem que explicava a razão pela qual, que eu pensei que fosse só por um simples facto de conforto de ter as 4 patas. E ali é para gerar um apoio porque ele com o tempo começa a ter problemas noutra pata devido ao desequilíbrio do peso. Nas articulações e tudo, começa a ter problemas. O cão então tem um tempo de vida mais curto. Mas para quem não está a ver, aquilo é uma empresa que ajuda inúmeros cães e
com tecnologias, ou melhor, hoje em dia a tecnologia, e até uma das razões pela qual trazemos também este assunto, até como olho, é que a tecnologia @gmail.com. hoje em dia, está boa, Marcelo, hoje em dia temos tecnologias todas que nos permitem fazer isso na ponta da mão, porque eles fazem o 3D do cão com o telefone, nomeadamente um iPhone, Tem um com lidar lidar, atrás. iPhone criam Pro. o 3D do animal e depois designam a estrutura que vai receber a pata, que é mais uma ponta de plástico, mas para fixar Mas ao tem do corpo. género de uma roda à frente. Uma roda, mas Não é uma roda, é uma borracha. Por causa do Uma impacto. borracha em U, que é para Sim. amortecer o impacto. Sim, sim. E E depois, consoante o cão, mas neste cão que ele mostra, ele tem, só tem 3 patas. Mas se só tivesse 2, eles já metiam 2 rodas. Sim. E o processo está fixe porque, imagina que era o nosso caso. Nós podíamos pegar no telemóvel, dar scan ao cão e mandar-lhes, e eles podiam começar a fabricar o colete e a prótese. E a cena fixe, que é uma das vantagens da impressão 3D, é que a primeira pode não sair já como se quer, mas fazer outra não é preciso fazer outro molde. Exatamente. É a tecnologia que mais adequada é para fazer prototipagem. Que faz o design extremamente rápido. Estamos a falar de, mesmo que percas 2-3 dias a fazer, uma prototipagem normal são semanas. Numa indústria tradicional. E eles até usam impressoras que tu tens em casa. Uma que podes comprar na Amazon, sim, e tudo sim. que ele disse. Sim, eles a que utilizaram para imprimir, não sei se era uma Lego ou uma SLV Sun, também, que é uma, pronto, não vou entrar em termos técnicos, mas são impressoras que realmente estão disponíveis para o utilizador comum. Nós vamos pôr o link nas notas do episódio para quem tiver interesse de ver. Estás a ver? Isto aqui que estás a ver é a Illigo. A Mancar. Uma nova esta Anchor Sig não é esta que estás a ver. Esta é uma Illigo. Não sei pronunciar bem. Ok. Que é extremamente rápida também e tem vindo a dar muito o que falar. Isto aqui é uma feita sob medida. E eles até fizeram uma prótese para um elefante. Já fizeram também para uma cabra que tinha nascido com o crânio deformado, tipo um capacete. A empresa chama-se 3D Pets. Mas eu gostei por acaso muito o facto de usarem coisas tão acessíveis, entre aspas, para melhorar a vida dos cães. Depois eles contaram uma história de uma senhora que foi lá e queria que o cão ia ter umas rodas, e a senhora virou-se para ele e disse: eu queria prateadas, eu queria umas rodas prateadas. E ele riu-se, achar que a senhora estava a brincar. E ela: não, eu quero mesmo umas rodas prateadas. E depois eles lá acabaram por pintar as rodas. Ok, porque eles podiam ter pegado na matéria com cor, porque já existem inúmeras cores na impressão 3D, até existem cores brilhantes, chamado silk, já existe bicolor, tricolor, para dar uma espécie de nuance na peça quando imprimes. Tem variações de cor também consoante a temperatura que imprimes. Agora, no caso deles, eu acredito que a matéria utilizada seja PETG, porque não é uma câmara fechada e o PETG tem muito boas propriedades mecânicas e resistência à temperatura. Porque, por exemplo, se utilizares um PLA, que é o mais básico e mais simples de imprimir, a partir dos 40 graus, 40 a 50 graus, começa-se a deformar. E, por exemplo, se deixares a peça por algum motivo no jardim, num dia de sol, ainda mais com estas diferenças climáticas, a 40 graus, a peça risca de se deformar. E depois eles no vídeo dizem que eles metem certas partes, como que era... A cena engraçada é, eu não sabendo muito de impressão 3D, mas sei certos termos, tipo,
é preciso escolher o feel, o padrão como faz o feel e Sim. assim. E eles a explicar no vídeo como certas partes metem mais feel porque tem de ser mais Tem que ser duro, mas flexível, outras sim. para ser mais flexível tiram o feel. Caso também o animal fique maior ou mais pequeno para se adaptar. Por acaso eu gostei muito do vídeo. Vamos deixar nas notas. Sim, sim. Gostei muito desta É uma, aplicação 3D. é uma aplicação nobre. Sim. Gostei bastante. Depois é até esquisito depois ver o cão andar com a perna. Mas o cão, eles até disseram que normalmente deve-se meter o cão, imagina, 20 minutos por dia, depois uma hora, Para o depois habituar. 2 horas. Sim, porque para ele ter a memória muscular mudar. Mas ainda vamos ouvir muito que falar sobre a impressão 3D. Eu próprio vou-me Sim. converter, apesar de já estar meio convertido. Sim. E tu colocaste aqui que já existe um GTA no iPhone e no Android para jogar, GTA V? Para ser sincero, eu deparei-me com uma publicidade num site, acho que era um blog. Era um blog de um site de compras tipo a Borten, aqui da Suíça, a Digitec. E achei curioso ter o GTA V disponível no Android e no iPhone. Mas depois de uma certa pesquisa, como é que isso funciona, Marcelo? Isto aqui é igual ao Stadia, basicamente. Estou a brincar. Basicamente, consoante o telemóvel, o processamento depende. Imagina, se for um telemóvel 2015 já não dá, mas 2015 para a frente, a nova arquitetura ARM já permite para ser Tem que acelerado. ser um iPhone X. É o iPhone X. Não. O X é o R, quer dizer que é real player. Não, estamos a brincar. Mas basicamente isto, como já falámos A sério, Marcelo. episódios. A sério agora. Como já falámos em episódios anteriores, o Stadia da Google, que foi fechado, e agora nós também já falámos que em princípio vai ser o YouTube Playables. Sim. No YouTube. Vai ser convertido para isso. E nós também já vimos que o Netflix também está a apostar nisto, que é podemos jogar a partir do Netflix. Extremo de jogos. Na cloud. De jogos. Basicamente, agora a Xbox tem também o Xbox Game Pass, que é o que é semelhante ao Stadia, mas é o que do lado da Microsoft o serviço deles, serviço que é tu de poderes stream jogar. de jogos. Tu poderes jogar jogos no telemóvel, no tablet, num portátil, que nem tem assim processamento, mas desde que tenhas uma internet estável, todo o processamento é feito na cloud e é enviado para ti. E até depois eu fiz uma pesquisa, vi no YouTube, e é assim que funciona. Alguém está a usar o Xbox Game Pass num telemóvel em que joga GTA V, mas não é feito, claro, o processamento no telemóvel. Mas mesmo assim, é sempre fixe de ver o GTA V que não é tão pequenino. E faz vídeos para dar cliques como que ia estar a jogar no iPhone ou no Android ou no smartphone. Sim. E dá que falar. E assim veio cair aqui ao Teco ao Malho como assunto. Mas se calhar, aproveitando desta deixa, havia esta grande polémica de compra por parte da Microsoft, comprar a Blizzard, que é uma grande empresa produtora de jogos. Sim. Como já falámos, nossos ouvintes sabem, Paulo, que nós já falámos Nós já sobre isto. comentámos, exatamente. E tinha sido bloqueada, ou melhor, tinha a CMD, a sigla já não tenho certeza, mas dificultou a compra por se tornar um monopólio nos jogos, porque a Blizzard é Mas a própria Sony, uma grande empresa. Também se queixou. Exatamente. A Sony veio fazer o choradinho que ia virar um monopólio, que já era grande, já tinha a plataforma da Xbox, Game Pass, no caso para o stream, e que ia se tornar ainda maior. E o Move, o Move que a Microsoft fez aqui há 2 semanas, eles assinaram o acordo a semana passada, foi fazer com que a Ubisoft, que é outra produtora de jogos francesa, vai ficar com a parte do stream da Blizzard. Isto nos títulos que serão produzidos nos próximos 15 anos e de forma perpétua. O que quer isso dizer? A Microsoft fica, por exemplo, o Call of Duty, o Diablo, jogos que são da Blizzard,
fica com a licença. Por exemplo, se quiseres comprar uma loja, tens que ir à Microsoft. No entanto, se a Microsoft quiser fazer stream no Xbox Game Pass, tem que pagar à Ubisoft, tem que pedir pagar uma licença à Ubisoft para fazer o stream. A Microsoft tem que fazer, a PlayStation tem que fazer, então a gente tem que pagar a licença à Blizzard, à Ubisoft. Eles assim, Mas será que... eles assim separaram. Dizer que nem parece... Se calhar se ela comprasse a parte de streaming, será que não era melhor para ela? Era, mas arriscava de não conseguir. E assim, a SEM, tinha que ver aqui a sigla, mas a entidade reguladora do Reino Unido conseguiu separar a empresa Blizzard, que na prática o que acontece foi que separou a parte de streaming que é comprada pela Ubisoft e a parte de licença de jogos para a compra no lado da Microsoft. Assim separou a empresa. Como já se falou de separar grandes empresas. Sim, mas é esquisito. Basicamente a Microsoft ganha com as pessoas comprarem fisicamente o jogo, pelo que eu percebi, ou comprarem o jogo para jogarem nos PCs deles. Só a Microsoft não vai conseguir ganhar por vender, por exemplo, no Xbox Game Pass. Ela pode pagar a licença e vender, e certamente o vai fazer. No entanto, ela fica com licença de grandes marcas, que é o caso do Call of Duty, do Diablo, e isso é para o lado dela. E os jogos vão ser criados, porque a Blizzard vai continuar a fazer jogos. Mas os jogos no futuro, imagina, a Blizzard faz um novo jogo para vender... Imagina, para vender para os portáteis e assim, a Microsoft encaixa nas lojas da Blizzard. É a Microsoft que fica, mas se a Microsoft quiser meter na Xbox Pass, tem de pagar à Ubisoft. Exatamente, porque a parte de streaming pertence à Ubisoft. Esta brincadeira para a Ubisoft fez subir a ação de 7%, que é bastante. Sim, pois é. Mas foi um move que a Microsoft arranjou para conseguir avançar com esta aquisição. Mas se não me engano, há uma diferença do facto na União Europeia e na América. As licenças vão ser diferentes. Agora, não sei dar os detalhes. A falar de não precisar de processamento nos telemóveis. E de entrar na bolsa. A Arma então entrou na bolsa? A Arma expecta-se que ela entre na bolsa agora em setembro, salvo erro no dia 8 de setembro, com uma valorização que desde 2021 não era tão grande, uma valorização de 60 mil milhões. Se não me engano, desde 2021 que não existem IPOs, que é como se chama quando uma empresa entra na bolsa, quando abre as ações à compra, fica pública. Desde 2021 não existe uma compra de tão alto valor. Existiu uma de uma empresa elétrica de carros a 70 mil milhões também, 2021, novembro de 2021. Uma coisa que eu não entendo nisto de tornar a empresa pública ou fechada, a única diferença é quando a empresa fica pública, imagina, pode ser comprada por investidores, que podemos ser eu, Sim. Tu, quem for, que basicamente a empresa tem esse dinheiro e pode usá-lo. Basicamente o valor da empresa é controlado pelo público. Abre uma especulação, sim. Sim, isso é uma especulação que existe à volta da empresa. A nível económico, tipo, não sei detalhar o que é que isso quer dizer, mas em termos para a empresa, é receitas, porque eles próprios depois podem recomprar as ações, por exemplo, se tiver muito dinheiro em caixa, podem comprar ações para tirar valor do mercado, como podem fazer um split se a ação estiver muito, muito cara e ganhar dinheiro, tipo. Mas isso, os detalhes técnicos realmente teremos que ir para outro podcast, estudar a lição e detalhar melhor o que é que implica e... Mas para isso faz um bocado de confusão, porque eu vejo muito isso, por exemplo, agora o Twitter foi comprado pela Elon Musk, é privado.
E será que ele ganhava a ser público? Mas não pode ser público porque agora é do Elon Musk, porque ele comprou tipo uma grande porcentagem do Twitter Não, ele e tornou-o é que privado decidiu o tirar da bolsa. Não é da por bolsa. ele Ok. ser. Ele, como comprou tudo, ficou a acionar majoritário. Já ele, com aquelas pequenas compras que ele tinha feito, já tinha comprado Sim. 9 mil milhões, se não me engano, que já o 9% do valor da empresa, que o tornava um sócio maioritário e que permitia de aceder ao conselho, por exemplo. Eu antes vi um vídeo a explicar como é que as pessoas como Elon Musk fazem com o dinheiro. Isto é, o Elon Musk não tem dinheiro. Tem ações. Ele tem, imagina, ele é pago pelos estoques da Tesla. Sim, sim. Ou seja, ele para o Estado, como não recebe um salário, pelo menos foi o que o vídeo disse, como não recebe salário, não tem de pagar sobre ele. Geralmente até E- através e- de e- empresas, para ter a optimização fiscal. E depois, imagina que ele precisa de comprar alguma coisa. O que ele faz? Ele vai a um banco e diz: eu tenho estes estoques, emprestas-me X? E o banco vê tipo a grande quantidade de dinheiro que ele tem e ele diz ok. E depois ele recebe, imagina, 300 mil euros do banco e durante o tempo ele nunca acaba por vender estoques. E os estoques dele valorizam 9%, imagina que valoriza 9% ao ano. E ele está a pagar aquele empréstimo ao banco enquanto está a ganhar dinheiro com os estoques. Ou seja, ele acaba sempre por ganhar. Sim, claro. Rico, quando estás rico, cada vez ficas mais rico. Yeah, eu vi esse vídeo e pensei, ok. Mas pronto. Voltando aqui à ARM. A ARM é engraçada porque a ARM é um bocado. O negócio da ARM é como o negócio da empresa onde eu estou. Como já explicámos em podcasts no passado, nós vendemos os IPs que depois são utilizados por exemplo, a Intel, por as marcas. E nós também temos o nosso processador, que o ARM basicamente é uma arquitetura. O ARM fornece várias arquiteturas de processadores que depois podem ser. Reformulando. A ARM tem um instruction set. Agora vou ser muito. Mas imaginem. Mas basicamente imaginem. A ARM tem vários bloquinhos de como processar instruções dos processadores dele. E essas instruções é o que vai fazer funcionar os nossos processadores. A Intel e a AMD têm instruções mais complexas. E a ARM tem outras, mas é mais simples. Mas ao mesmo tempo, ao ser mais simples, são mais eficientes. São mais especializados. Mas às vezes especializadas. Optimização de energia. E então às consumo, vezes, imagina... Que lhes permitiu Sim. estar em 99% dos smartphones. Sim. E então, por exemplo, nós vemos na Apple, agora com os M1, M2, M3, aquilo são Cortex lá dentro da ARM, cores que eles compram a ARM e utilizam. Depois, claro, falam com a ARM para fazer uma otimização aqui, acolá, bababá, mas os cores em si são da ARM, da arquitetura, e eles têm de pagar depois uma licença, os royalties, à ARM por estarem a usar aquilo. É por isso que muitas empresas, por exemplo, a Intel estava a investir em RISC-V, que é outra, mas é open source, que não se tem de pagar royalties. E é por isso, por exemplo, há agora certas placas, por exemplo, da Expressive, que é, por exemplo, a ESP C3, que está a usar uma arquitetura RISC-V, e então as placas são muito mais baratas, porque não tem de pagar essa tal quantia a uma empresa por causa do processador. Mas pronto. Mas isto para dizer o quê? Que a ARM hoje em dia, como o Paulo disse, está em tudo que é telemóvel, tudo que é Snapdragons, MediaTek, acho que a MediaTek por acaso não tenho a certeza, mas tudo que é processadores, nas nossas televisões, nas nossas boxes, em quase tudo, a ARM está lá. Nos telemóveis, agora também está a começar a ter uma influência nos portáteis, nos MacBooks, agora com a transição para o Silicon deles, que basicamente é mudar a arquitetura de x86, que é da Intel, da AMD, para a ARM. E também, agora também vemos, pelo menos há 1 ano, 2 anos, quando vi esta mudança da Apple, também vi que estavam a começar também a testar em servers. Porque
como nós vemos nos portáteis, otimiza-se muito mais, é muito mais eficiente em termos de consumo de energia. E agora é uma questão eles é uma empresa que surgiu, foi fundada em 1990 e que ganhou grandes partes do mercado, como disseste, nos smartphones, nas televisões, e agora desde os últimos anos com a Apple tem feito um bocado a Intel tremer, porque estão a equipar os processadores dos MacBooks e estão a ter performance inigualáveis. Ou melhor, eles costumam dizer, para a mesma quantidade de energia fornecida, bate a Intel de longe. Mas para quem não pensar, mas ok, mas eles não estão só a executar instruções, como é que uma pode ser tão mais eficiente que a outra e assim? Só para tentar explicar, sem tentar ser confuso, aquilo é a arma, até disse RISC, que basicamente é as instruções são reduzidas, são poucas instruções, e o outro não é RISC, já tem muitas instruções. Mas em termos de implementação no processador em si, a quantidade de silício que vai ser utilizada, a área vai ser diferente, em que tu podes otimizar o que quiseres, mas no x86, em princípio, a área de silício vai ser maior do que as do ARM. Ou seja, ao teres de ter mais coisas para fazer mais instruções, és capaz de gastar mais energia, e depois também, ao teres mais, imagina, silício que tens de usar para estas coisas, não consegues ter outras coisas. E daí podes, imagina, ganhar em termos de eficiência, porque tens menos silício, e até depois, os nanómetros não têm nada a ver, tipo, quantos menos nanómetros consegues meter mais transistores, ter melhor eficiência, mas neste caso podes fazer isso nos dois. Sim. Mas neste caso tens uma área mais pequena para o core em si, ou seja, podes até ter mais espaço para colocar um codec, um acelerador de codec em hardware, blá, 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 e consegues, calhar, otimizar em si porque é mais simples, não tem tanta complexidade. No número certo não sei, mas imagina que hoje em dia um processador ARM tem tipo 1000 instruções. Um da Intel vai ter tipo 5000 ou se calhar mais. Sim, portanto vai pedir muita mais energia. A cena não é que, imagina, certas instruções que tu consegues fazer uma coisa que o ARM faz, imagina, o Intel faz numa instrução uma operação que o ARM tem de fazer para em 6 instruções para conseguir fazer aquilo, e o Intel só faz em 1. Nisso o Intel ganha. Só que o problema é no geral, não consegue aumentar tanto o clock e assim, para fazer mais instruções por segundo. E aquilo também o microchip é especializado para uma função, portanto aquela função faz a melhor, ou não, ou uma questão de fazer muitos cálculos em paralelo, muitas funções em paralelo. É mais em paralelo, porque imagina, em termos de, se estivermos a comparar arquiteturas, normalmente o que eles estão a fazer em si é executar instruções. Quando falamos de instruções nós não vemos, mas lá em baixo o que está a acontecer no nosso processador é somas, subtrações, incrementar coisas, ler, por exemplo, o código que eu faço no meu trabalho vai ser compilado para instruções que depois são executadas por nosso processador. Isto, claro, está abstraído, mas eu vejo, sabendo a arquitetura em si, às vezes penso, como é que as coisas funcionam, porque acontece mesmo muita coisa. E tudo resume-se a interruptores que estão a ligar-se e desligar, no core de tudo, no silício. Que basicamente é pegas em areia, metes num forno e depois, não é só isto, mas fazes um processador. Pois, não, a própria... A complexidade disto. A própria criação, a própria produção de chips exige um investimento astronómico de milhões e milhões e milhões. Sim. Nós falámos no outro podcast sobre semicondutores, o LK99. Sim. E eu vi uma notícia que afinal já foi desmantelado, entre aspas, e não é real. Não tem os resultados que assumia no paper, que era um semicondutor a temperatura ambiente. Ok. Já validaram isso. Água abaixo. Mas o lado positivo disto é que isto fez um hype tão grande na internet que agora parece que as pessoas estão à procura de um semicondutor que tem aquelas coisas. Estimula a pesquisa.
Sim, a comunidade científica, apesar que as pessoas já estão a fazer isso, mas foi fixe ver o hype todo por volta daquilo e pode ser que no futuro tenhamos. É bom, é bom. A ver, vamos então que se a ARM entra na bolsa, como é que vai entrar? Se vai ser uma como a Facebook que entra a 10 e quer logo para 5, ou se vai continuar na ascensão. Eles estão puxados pela Nvidia, que utiliza muitos processadores ARM para o desenvolvimento da inteligência artificial. Sim, sim. Como a Nvidia está muito à pala disso, a subir, com uma valorização astronómica, que até anunciou os resultados. Começou a 452 dólares e está a 467, 68. É uma boa valorização hoje. Mas pronto, avançando então aqui nos assuntos que temos aqui para vos trazer. Falando ainda da Microsoft, parece estar a levar a linguagem de programação Python para o Excel. Foi engraçado ver essa notícia e fiquei tipo, que fixe. Porque tu agora podes fazer macros e assim em Visual Basic. Sim. Acho É que Visual Basic. sim. E agora o que eles estão a fazer, mas foi bem inteligente da parte deles, que é, o Microsoft faz muito isto, já que o Windows faz, se não consegues vencer, junta-te a eles. Que eles já fizeram isso com o Linux, ao fazer o WSL, o Windows Subsystem for Linux, que é meter o mais user-friendly possível para a pessoa usar Linux dentro do Windows, mas nunca sai do Windows, usa sempre o Windows. E eles, então, mas eles fazem isso de uma forma que copiar ficheiros de dentro para fora seja tipo... transparente. Tipo straightforward, transparente, é isso mesmo. E agora, o que é que eles fizeram com o Excel? Com o Excel, as pessoas que fazem hoje analisadores de dados, não sei se traduzia direito para português. Analistas. Os analistas, as pessoas que usam o Excel mais, eles normalmente usam o Python com o Pandas, que é bibliotecas de Python, o Pandas, o Matplotlib, que é para visualizar, o Pandas é para manipular dados e o Matplotlib para visualizar dados. Então o que é que eles pensaram? Ok, naquela barrinha que eu tenho lá em cima, tu atrás podes escolher se queres uma função, fx, vamos adicionar agora aqui um P e um Y, que é de Python. Vou adicionar isto e tu agora ali podes meter código Python. E este código Python corre nos servers da Microsoft, nem corre no teu PC. Okay. E tu pegas nos teus dados, por exemplo, tabelas e assim, e podes fazer os gráficos, utilizar o Matplotlib diretamente dentro do Excel. E vais ter ali o gráfico e também podes, imagina, fazer coisas com pandas dentro do Excel, tudo dentro do Excel. Eu vejo isto como uma forma de as pessoas usarem mais o Excel, porque vão estar a usar o Pandas e o Matplotlib e os vários packages que eles vão adicionar dentro do Excel. É como aquilo que eles fizeram para o Linux, que é, ok, vocês podem usar Linux, mas dentro do Windows. Ok, vocês podem usar Python, mas dentro do Excel. Não saiam do Excel. Eles reforçam o ecossistema que eles têm, nomeadamente, por exemplo, eles já fizeram isso com o Teams, um sentido de oportunidade, integrá-lo à suite Office, no primeiro tempo de forma gratuita e agora tens de pagar. E aqui no caso, como Python é uma boa linguagem para a gestão de base de dados, se não me engano. E dados? Base de dados. Hoje em dia, que toda a gente que faz machine learning, inteligência artificial, usa Python. Toda a gente que faz manipulação de grande quantidade de dados, por exemplo, no DSP está a ver um tutorial e uma pessoa pegou num dataset de todos os táxis na América. Tu consegues ter um Excel a dizer quando é que foi usado, quanto é que custou a viagem, para onde. Há um dataset disso e imagina, tu colocas isso no Excel e agora podes usar Python para manipular esses dados. E AI que usam mais. Eu próprio no trabalho uso muito Python para fazer scripts e automações. É uma boa coisa. Mas é fixe, tem de explorar e enriquecem a solução, a ferramenta. Sim. Tenho amigos que usam o Excel. Vou explorar e tentar ensiná-los Python, se calhar, vamos ver. Se calhar pode ser que também me meta a aprender finalmente uma linguagem. Sim, eu não me importo.
Para de insistir, Paulo. Para. Eu ajudo-te. Para. Eu ajudo. Mas pronto, olha, como nós gostamos tanto do Elon Musk e que queremos sempre trazer uma notícia sobre ele, parece que o Twitter, aliás X, quer transformar o bloqueio em silêncio, o que eles chamam Extended Mute. Isto é, permitir que as pessoas bloqueiem, ou melhor, só podes bloquear as pessoas que te enviem mensagens diretas, as restantes pode-se pôr em surdina ou mute, não sei como se diria isso em português, é um bocado esquisito. É, bloquear. Eu achei esquisito, e nós vamos falar sobre isso no off, tipo, ok, mas parece que, qual é o objetivo disso? Porque bem faz sentido poderes bloquear alguém. E até supostamente eles podem vir a ter problemas na Play Store, na App Store da Apple, com isso. E na Android Store. Eu acho que o ter direito de bloquear uma pessoa seria um direito numérico que deveria toda a gente ter. Sim, eu acho que também faz todo sentido. Só que como nós estávamos a falar e depois vimos também aqui na notícia que a Linda Yaccarino, a nova CEO do Twitter, ela comentou que a segurança dos users para o X, para o Twitter, é a prioridade deles número 1 e eles estão a construir algo melhor que o estado atual do bloquear e silenciar. E depois diz, por favor, continue a dar feedback. Isto parece que eles estão a tirar esta feature de bloquear, mas parece que estão a acrescentar uma melhor ou uma diferente. O que eu acho esquisito nesta história é que às vezes eu estava a ver o post que ela fez. Eles já não são nenhuma startup para andar ou melhor, eles podem experimentar as coisas com uma comunidade beta da forma certa, mas não removem uma função assim tão importante do nada. Por exemplo, eu tenho uma comunidade, olha, nós no Tecomolho temos uma comunidade de, sei lá, 100 mil pessoas ou 10 mil pessoas. Sim. A nossa fama está muito bem estabelecida, todas as pessoas gostam de nós, não é? Caros ouvintes. E, pelo menos os que ouvem. Já é isso. E imagina então que alguém está-nos a agredir verbalmente, a falar mal, a dizer que o Tecomolho não presta, etc. Não sabem nada e eles não sabem nada. Ouvir isso. E nós metemos em surdina, ou melhor, só nos permite meter em surdina, e eles continuam a espalhar a notícia pela nossa comunidade. Que fica curioso, que é que ele está ali a dizer, a falar de Tecomolho. Eles são comprados pela Apple e Microsoft para falar bem deles. Tipo, estás a ver? Então, há uma difamação. Sim. E tu metes em surdina porque não queres ouvir, não queres contar, queres cortar a relação. Mas não te permite bloquear. Enfim, vejo assim um bocado uma forma de fazer um bocado esquisita. Sim. Surdo é silenciar em francês? Sourd é surdo. Ok. E surdine okay. É silenciar, sim. Se calhar mais vezes faz-me assim uma palavra. Não, mas nós estamos a instruir os nossos ouvintes. E até eu também instruir a mim próprio. Faz parte. Mas é parte. E até é curioso porque o Elon Musk é um grande fã de bloquear. Manda os bitites depois bloqueia. Sim, eu bloqueio. Mas tu agora fizeste-me lembrar sobre ser comprado pela Microsoft e pela Apple. Já agora, se quiserem, estejam à vontade. Mas olha, estou a brincar. Se quiserem encontrar em contato connosco, tecomolho@gmail.com. Se querem falar connosco pelas redes sociais, no TikTok, @tecomolho. E no Instagram igual. Sigam, mandem mensagens, estejam à vontade, partilhem o episódio, as redes sociais, tudo. Estejam à vontade. Mas tu, olha, fizeste-me lembrar agora de ser comprado da polémica que está a haver à volta do Linus Tech Tips. Olha. Eu não, vou ser sincero, eu só descobri antes, que foi até o Paulo que me disse. Estava uma grande polémica. Queres só tentar explicar? Eu li um bocado em diagonal e o que se passou foi o seguinte. O Linus, ou melhor, a MediaTek é uma empresa do Linus
Tech Tips, fez uma avaliação de uma gráfica e na sua avaliação aquilo tinha que ser água, tipo, pronto. A forma como a fez não foi a mais correta e os resultados naturalmente não foram os esperados. E depois denegriu um bocado aquela marca, que era até uma marca, acho que era uma marca recente. E tendo uma grande plateia, como é dizer isso? São 15 milhões e meio de subscritores. Olha, até diz aí. 15 milhões de pessoas. Sim. Ou melhor, uma possível plateia. E um gajo, outro influenciador, o Gamers Nexus, criticou o Linus Tech Tips num vídeo que fez de 40 minutos a falar que tinha muita falta de ética, de responsabilidade da informação que transmitia e que se pressentia uma certa influência por parte das marcas. Tanto é que o Linus, a empresa, parou de fazer vídeos já há mais de uma semana e veio responder. A resposta que ele deu foi que o Gamers Nexus deveria lhe ter partilhado o conteúdo antes de o publicar. É assim um bocado curioso a resposta, que nada comentou sobre o que se passou. Sim, mas eles lançaram um vídeo no canal Linus Tech Tips que é o que é que nós fazemos agora, em que basicamente é o CEO a falar, que agora já não é o Linus Tech Tips, depois está a Yvonne, que é a mulher dele, e a melhor parte é eu, sendo como sou, assim, a CEO das finanças, e eu sendo como sou, vou ler os comentários logo, porque muita coisa acontece nos comentários que é a comunidade. E como tu disseste aí, a resposta dele, o que os comentários estão muitos a dizer é, isto é uma frase do Linus que ele disse assim: não julgues a empresa pelos erros, mas vê como é que ela reage à crítica. E foi o próprio Linus que disse isso. E as pessoas dizem assim: ok, tu disseste, agora vive e trabalha com isto que tu disseste. E depois outra coisa que também se vê aqui nos comentários é, tu sabes que é controle de danos quando o CEO está aqui a ler algo que já foi pré-escrito. Um script que já foi pré-escrito. E outro comentário, só para acabar, que eu também gostei disto, que foi assim: a primeira coisa que eu aprendi com o meu professor da universidade é que é impossível que tu pareças genuíno quando estás a ler de um texto, em vez de explicar as tuas ideias através das tuas palavras, as tuas próprias palavras. Pronto, eu acho que só estes três comentários já dizem muito. Sim. A ver, vamos o desenrolar, mas que ele ficou assim um bocado com a imagem queimada. Que eu depois, ao ler um bocado sobre o que se tinha passado, também vi que ele sofreu acusações de uma antiga empregada que, segundo diz, sofreu um assédio sexual nas condições de trabalho. A cena... Mas aí eu também já não... E condições de trabalho influenciado, bias. Precárias. Mas eu posso também estar a ser bias ou influenciado porque eu gosto e gostava de Linus Tech Tips ver os vídeos. Mas também agora já pode ser como quando houve aquela polémica do Ronaldo. Não querendo. Estás a fazer o advogado do diabo. Pronto. Mas quando houve a polémica do Ronaldo também houve muito isto. Começou uma polémica e a seguir da polémica do Ronaldo houve muitas polémicas e tentar-se aproveitar da primeira polémica. Não estou a dizer que é o caso, pode mesmo ter acontecido, mas uma pode estar a gerar a outra e agora podem estar a aproveitar. E a cena disto é que ele, para construir o império dele, esforçou-se tanto e agora que estava, tipo, já está, é uma empresa, já tem... Mais de 100 empregados. Sim, tu vês agora como a internet cancela uma pessoa, tipo, o quão volátil, frágil pode ser. Agora vamos ver como é que se vai proceder, até podemos falar no futuro sobre isto, mas é uma questão de ver. Estás-me a falar nisso e hoje à tarde estava a fazer a minha corridinha para ir tomar o duche e estava a ouvir um podcast e o host do podcast disse uma coisa curiosa, que hoje em dia, ele disse em inglês, que as pessoas vivem para cancelar e não para, assim, uma coisa. Hoje em dia é mais famoso
quem é um assal. Sim, sim, como é que se diz em português? É um, eu sei, não vou dizer a palavra, mas começa por C e acaba em Abrão. Assim não disse o palavrão. E ele depois, no artigo, comentava, ou melhor, defendia o ponto de vista que aqui há alguns anos fazias uma coisa má, eras criticado, eras penalizado, pronto. E nos últimos anos, vês que os que têm mais sucesso, ou melhor, que angariam mais plateia, são os que mais parvoíces dizem, mais mentem, mais vendam. Tipo, por exemplo, Elon Musk, Donald Trump, volta e meia dizem bacuradas e mentiras. Mas é o que, a cena é que tu vês que quando uma pessoa diz assim algo, parece que é o que tem Pois mais é. ênfase. E Tu fazes uma coisa má, é o que fica na tendência. Tu fazes uma coisa boa, passa despercebido. o que esse artigo defendia, que hoje em dia os maiores hustle é que ficam no highlight, Highlight, sim, sobressai na luz, cena, no sim, foco. sim, fica no foco. E achei curioso e com algum fundamento. Vês muito, por exemplo, no TikTok, nada a ver, contas que falam sobre, por exemplo, isso é outro problema mais ou menos moderno, a questão da identidade. A que trabalha comigo, tenho um filho que tem 3 no caso, mas o do meio tem 13 anos, 14 anos, e lá foi agora tem 15 anos, foi agora para o liceu. E tem colegas, homens, que são heterossexuais, mas vestem-se de mulher. E pintam-se Sim. e para se fazer um estilo, um tipo, nomeadamente no TikTok. Sim. Até havia uma altura a fama dos sobredotados, que sou especial para sair da multidão, para estar nas vistas, para fazer Sim. views e isso um bocado a divagar, mas a falar de um ponto que as redes sociais permitem divulgar às vezes, muitas vezes talvez, falsas informações. Não correto. Teve uma polémica de uns... Eu por acaso discuti isso um dia destes porque uma pessoa conhecida aqui, não da nossa família, mas um conhecido, uma rapariga, disse aos pais que era bi, que era lésbica, que era bi. Mas imagina na adolescência, até imagina 13, 14 anos. Depois o que eu estive a discutir com os meus amigos foi parece que agora é um bocado moda. Não desvalorizando se é bi, homo, hetero, o que for. Mas agora parece dizeres sou homo, sou bi. É antigamente não sentias necessidade de dizer, olha, sou hetero. O grande problema que eu, a meu ver, acho que existe o facto, e até acho muito bem que as redes sociais sejam interditas, apesar que, infelizmente, não há o controle suficiente para que isso seja respeitado, ser interdito aos menores de 13 anos, porque estás numa idade que procuras a tua identidade. Tens aquela idade da parvalheira, com os 16 a 17 anos, e procuras a tua identidade e estás a ser influenciada ou influenciado por um algoritmo que está a expor a conteúdos de pessoas que se defendem com problemas especiais, sei lá, que são especiais por si. Sim. Ou aquilo, eu sabia o termo em francês, PDI. És influenciável. Estás numa idade que estás um bocado a procurar-te, a tentar encontrar o que tu gostas, os teus... Acho que são almas, entre aspas, tenras, muito virgens, sem... Somos... indefesas. Ainda é telas brancas. Ainda são telas brancas. Mas agora fazer uma reflexão sobre a nova geração, porque estou a ficar velho. Sinto a ficar velho, porque fui ao Festival da Juventude aqui em Barcelos, já senti que já não devia ter estado lá. E depois, este fim de semana, fui a tal festival em Lisboa e também senti que
mesmo eu gostando dos artistas, o público em si já senti que não era a minha idade. Mas um dia havia uma coisa que era sobre isto ser cancelado e tudo, e mesmo o assédio às mulheres, que hoje em dia tu fazes qualquer coisa e pode ser considerado assédio. Nos relacionamentos, no dating hoje em dia, num estudo, 89% das mulheres esperam que o homem seja a dar o primeiro passo. E depois, no próprio estudo, noutro, dizia que 50% ou 60% dos homens têm receio a dar o primeiro passo, isto é, de falar, de se meter com a rapariga, porque têm medo de ser acusados de assédio. Assédios que sejam cancelados ou assim. Curioso. Ou seja, estávamos ali num impasse. É mesmo curioso. E eu vi isto e eu pensei, o que nos está a tornar, porque eu próprio, eu sigo no Instagram uma página que é de cantigas, que é até mais no Brasil, que é rapazes a fazerem-se raparigas, tipo no ginásio, assim, a mandar aquelas cantadas, assim. E a maior parte dos comentários é, eu se fizesse isso ia preso, Pois. eu se não sei o que, levava com não sei o que. E depois eu vi isto e dei a razão, porque hoje em dia eu sou mais desbocado. Eu disparo, mas há muito esta coisa de ser cancelado. Mas eu próprio este fim de semana senti isto. Mas não querendo engatar ninguém. Está a haver de festival e eu tenho a cena de não estou a fazer nada, começo a falar com quem me aparece à frente. E tive o prazer de saborear o trânsito de Lisboa a sair do festival. E eu estava no banco de trás e estávamos completamente parados, estavam pessoas a sair do festival e estavam umas pessoas, umas raparigas sentadas na beira da estrada. A cena, olhei para elas e eu tipo, eu não estou aqui a meter com raparigas tipo 15 anos, calma. Era mesmo assim novinhas, 15, só estava tipo aborrecido e estava tipo a fazer conversa, tipo, gostaram do festival, não sei o quê, com uma pessoa normal. Depois uma até tipo, sim, e eu tipo, o que é que gostaste mais? MC Pedrinho, não sei o quê, ok. E depois, tá tipo, tem uma conversa e vai a rapariga, que podia ser quase minha filha, estou a brincar. Mas esta disse tipo, tchau menino, disse-me tchau menino, e eu tipo, tá bem. E o carro andou tipo meio metro e parou outra vez. E eu, afinal não vou já, babá. Mas entretanto apareceram outras raparigas à frente, tipo, neste meio metro. E eu, e vocês, não sei o quê. E uma rapariga, pai, com 13 anos, e fiquei mesmo tipo, irritou-me, mas só foi a cena, tipo, eu não estava tipo, a assediar ninguém. Não estavas a procurar nada. Não é como se eu estivesse a meter com sim. E ela estava a falar para as amigas, ela estava tipo a responder, e uma vira-se assim: tu não vês, tipo, que estás a incomodá-la? Vais parar ou queres que ir para casa mais rápido numa ambulância? Sei que é. Queres que eu chame a polícia? E ela diz-me aquilo. E eu fiquei tipo, o meu primeiro pensamento foi, esta geração é mesmo horrível. E pensei, pronto, eu fiquei tipo, ok, já chega, não vou mais, tenho-me deixado estes festivais, não Tens que tenho ir para a para minha grupos idade. mais velhos, que vais ter... E estava no carro, só que as pessoas estavam a passar novas, mas pronto. Mas fiquei mesmo, que geração de... Já que vai mais de uma hora, sobrevoámos um bocado aqui as notícias, tínhamos aqui mais uma ou duas para falar, para comentar, mas se calhar... Sim. Vou só aliviar com uma piada, mas podemos só dizer que, rápido, que é a missão espacial indiana Chandrayaan-3 cumpre com sucesso a aterragem na Lua, no sul da Lua, que é muito fixe. Isto é fixe porque foi a primeira vez que a Índia conseguiu aterrar na Lua, tanto como os Estados Unidos, a China e a Rússia. É muito fixe. E por acaso, a sonda da Rússia recente falhou a aterrar na Lua, nesta semana. Mas também é muito fixe que esta missão aterrou no sul, que supostamente acredita-se, não foi explorado e acredita-se que tenha reservas vitais de água congelada. Pronto. Depois a Xiaomi supostamente registra uma patente para o Mi OS e há uma volta a achar, será que a Xiaomi vai lançar o seu próprio sistema operativo, tal como a Huawei lançou a Harmony OS? Mas isto vê-se que é devido ao tipo,
devido ao que está a acontecer entre a China e tensões os Estados Unidos, que existem. as sanções querem se tornar independentes, a China está a incentivar, devido à guerra comercial, para procurarem alternativas de propriedades, não apenas para o hardware, mas também para o software internas. Daí esta E a iniciativa verdade é que eles já caíram sobre foi a Huawei. foi, mas também foi na Europa. Na Europa foi a Huawei, os routers, e também nos Estados Unidos foi a Huawei. Os routers estão proibidos. Mas pronto, eles sentem um bocado que aquilo pode apertar também para os lados deles. Então estão-se um bocado a precaver. Yeah, concordo. E depois também vi uma notícia que grandes marcas como a Nestlé estão a começar a usar AI nos anúncios para poupar gastos e aumentar a produtividade. E agora, para acabar, para aliviar, um dia estava a vir embora e estava a falar para um das boleias e estava a falar e eu disse fixe. E ele diz, e ele repetiu. E eu, fixe. E ele repetiu outra vez. E eu, fixe. E ele repetiu de novo. E eu estou a dizer fixe. E ele, estou a perceber, diz. E depois ele contou uma piada. Este com o vidro que é aberto. ele assim, em inglês. Que é? Não, ainda estávamos fora. Mas depois ele contou uma piada que é. Ele assim, sabes como é que se diz fixe em inglês? E eu, é fixe. E ele, e sabes como é que se diz cardume? E eu, não. E ele, bué da fixe. Porque cardume é um conjunto de peixes. Então se fixe é peixe, Sim, cardume sim, é sim. bué da fixe. Tá boa. Esta fica para o off. E pronto, chegamos ao fim, infelizmente, de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Sim. Espero que tenham passado um bom bocado. E qualquer coisa, enviem e-mail para @gmail.com e sigam-nos nas redes sociais. Tecomolho. E já agora 3D Gadgets for You no TikTok. para a impressão 3D. Marcelo, um abraço. Grande abraço. Fica bem. Boa semana. Também. Igual, com as notícias frescas.